Muito bom te ver por aqui e hoje eu quero falar com você sobre planejamento. A gente está na reta final de 2025 e é muito comum que você, empresário principalmente, já começa a planejar o próximo ano, você começa a moldar suas metas pessoais, possivelmente as metas da empresa, você já alinhou com a sua equipe, espero que você tenha feito isso, mas você já tem um norte ali do que você espera de resultado da sua empresa no próximo ano ou no próximo trimestre, enfim. Hoje aqui eu vou te mostrar como que eu monto o meu planejamento. São coisas muito simples, porém que demandam calma. Eu gosto de fazer isso sempre na semana entre o Natal e o Ano Novo, tá? Então é como se fosse assim, eu vou te dar uma visão geral. Sempre que começa dezembro, eu começo já a pensar no próximo quarter, no próximo trimestre, que é o mês de janeiro a março. Então ali eu defino para a empresa alguns objetivos, tá? Algumas coisas eu já comunico à equipe, outras não. Algumas eu começo já a executar em dezembro, outras não. Mas o meu grande planejamento, ele acontece a partir do dia 20 de dezembro. Por quê? Porque no mercado digital as agências param normalmente, os clientes não têm tanta demanda, uma coisa ou outra, então a gente tem mais tempo livre. E como o digital é tudo muito rápido, eu montar um plano de ação para janeiro, começando no dia 20 de dezembro, é um tempo no meu negócio bem aceitável, bem de boa, ok? Então vamos lá. O que eu percebo muito, tá? Todo empresário que eu conheço, que eu converso, eles falam sempre assim, porra, ano que vem vai ser melhor, quero criar uma meta, um planejamento. Só que, cara, entra ano, sai ano e a gente vê que a coisa, na maioria das vezes, não anda. Poucos empresários conseguem descolar o ponteiro, conseguem mudar a empresa de um ano para o outro. Tá? Porque no final é isso, o dia 1º de janeiro ele é só um dia a mais, é só uma continuação do último ano. Então se você não criou um bom planejamento, um bom plano de ação, mas principalmente bons motivadores para você executar aquilo que você disse que ia executar, dificilmente você execute. Então aqui eu vou te mostrar como que eu faço para conseguir fazer diferente, tá? Não vou ser hipócrita de falar para você que eu bati todas as minhas metas, tudo que eu planejei ano passado eu fiz. Não, eu fiz entre 60% e 70% do que eu falei que ia fazer, tá? E foram coisas bem legais, principalmente eu consegui olhar para minha vida um pouco mais completa, porque eu sempre fiz muito planejamento olhando para negócio, para empresa. Esse ano eu botei algumas coisas pessoais, coisas a ver com espiritualidade, que me ajudaram muito, muito mesmo ao longo do ano. Então eu vou te falar algumas aqui, mas principalmente como que eu montei a minha do último ano, que foi realmente um bom planejamento que me ajudou muito esse ano, e como que eu estou montando a desse ano para o ano que vem, tá? Porque eu quero que 2026 seja um ano melhor ainda do que foi 2025, que já foi um belíssimo ano. Então eu vou compartilhar com você como que eu faço isso, ok? Um ponto importantíssimo para te falar em relação a planejamento e metas, tá? O Willi, até 2020, mais ou menos, 21, ele criava um planejamento que ele queria tudo ao mesmo tempo. Então, não vou mentir para você, me faltava maturidade pessoal e profissional para definir metas alcançáveis. Possivelmente você já ouviu falar de meta SMART, né? Que é a meta específica, mensurável, alcançável, enfim. Eu fazia isso, só que eu imaginava que eu ia dar conta de fazer tudo, quando no final não é verdade isso. Então, até 2021, mais ou menos, o Willi era um cara muito mais arrojado com metas, criava metas mega ambiciosas, só que ele não cumpria a maioria das metas. Eu não tenho vergonha nenhuma de te falar isso, tá? Eu costumo dizer que hoje, eu vivo hoje, a vida que eu projetei, talvez há 3, 4 anos atrás. Então hoje os meus resultados eram os resultados que eu queria ter lá em 2020 e 2021. Então, ou seja, eu projetei demais sem ter recurso emocional, sem ter recurso de experiência para atingir. Então, eu errei muito nesse ponto, tá? E talvez você passe por isso. Talvez hoje você tenha um resultado de vida que você tenha projetado alguns anos antes. E o dia que eu entendi isso, que talvez eu esteja 3, 4 anos atrasados em relação ao que eu queria, isso me deu um pouco de paz. Porque, às vezes, a gente cria objetivos que demora a acontecer ou não acontece na velocidade que a gente imaginaria, e a gente se frustra. Mas se você entende que é uma jornada, e quando você calibra isso com a tua expectativa, cara, facilita pra caramba e te faz ser muito mais leve no caminhar, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui do lado uma colinha que é bastante coisa pra falar pra vocês. E como que eu hoje monto as minhas metas? Eu separo essas metas por áreas, tá? Então eu tenho as seguintes áreas que eu escrevo. Trabalho, família, saúde,
financeiro, pessoal, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Eu sempre queria uma meta de desenvolvimento do Willi, tá? Porque eu acredito que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então eu tenho que me tornar sempre uma pessoa melhor do que eu já sou. Então dentro disso, eu pego as 7 áreas e eu faço a seguinte pergunta. Se tudo fosse possível dentro dessa área, o que eu queria de resultado? Essa pergunta dá uma clareza absurda. Porque eu começo a olhar para a minha saúde, eu olho para minha família e eu escrevo num papel, eu pego uma folha em branco, e eu literalmente escrevo tudo que é possível. Então é como se eu estivesse sonhando, tá? Depois que eu escrevo tudo que eu quero em cada área dessa, eu faço o contrário. Eu falo, beleza, pô, eu tô sonhando com tal resultado, mas será que é viável? E eu vou calibrando e eu crio metas para cada uma dessas áreas, tá? Porque se você for parar para pensar, e que normalmente eu vejo empresário falar assim, não, eu quero meta financeira, só pensa em meta financeira. Esquece de meta de saúde, esquece de meta pessoal. Tipo, o Willi como o Willi sozinho, sem ser o Willi pai, sem ser o Willi filho, sem ser o Willi marido, ser o Willi com o Willi. O que o Willi com o Willi gosta de fazer? Por exemplo, eu gosto de jogar tênis. Tem anos que eu não jogo tênis. Por quê? Porque eu nunca priorizo isso. Ano que vem é uma das metas pessoais, eu já defini isso já. Entendeu? Então, eu penso assim, entre essas 7 áreas, quais são as metas que eu vou botar em cada uma? O que eu quero de resultado em cada uma dessas áreas? Talvez você não queira usar todas, ok. Só que pensa que você é um ser humano diverso, você tem diversas facetas, e é importante que você cubra o máximo delas para não haver desequilíbrio, tá bom? Então eu olho as 7 áreas e eu defino os objetivos que eu quero para cada área. Conselho, não tenta botar, em saúde eu quero perder peso, depois eu quero ficar forte, depois eu quero ver minha gastrite, depois eu quero... Cara, se tu botar muita coisa na mesma área, chances são de que você não vai conseguir atingir. E aí você possivelmente vai se frustrar, tá? Então, eu pego essas áreas e eu escolho 2, no máximo 3 objetivos para cada área. Por quê? Cada objetivo desse grande de uma área, por exemplo, imagina que eu viro para você e falo assim, olha, eu quero... Exemplo, jogar tênis. Vou jogar tênis, é um objetivo pessoal meu. Legal. Depois que eu defino o objetivo, eu crio 2 ou 3 ações práticas para esse objetivo acontecer. Nesse caso do tênis, eu preciso escolher um professor, porque tem vários lá no condomínio que eu moro, então eu tenho que escolher um. Eu tenho que alinhar horário com ele, ver horário e marcar as aulas. Então são as 3 tarefas, né? As 3 ações práticas que eu coloco dentro desse objetivo, entende? E aí você começa a entender que o objetivo é só a linha de chegada, que o mais importante é o que você faz antes, é o que você define de planejamento. Por exemplo, é muito comum cliente meu falar assim, esse ano eu quero lucrar R$1 milhão. Legal, R$1 milhão de lucro no ano dá uma média de 83 mil quebradinhos, salvo engano, tá? Então beleza, para você lucrar isso por mês, quanto que você tem que lucrar por semana, por exemplo? Qual que tem que ser o seu faturamento para gerar esse lucro semanal ou diário? Então você vem quebrando a tua meta em micros. Se você coloca muita coisa, você fica com muito micro para gerenciar e você não bate nada. Então pensa isso, você vai ter que pensar em objetivos e quebrar em ações, porque esse exemplo do faturamento ou do lucro, depois que eu descubro o lucro diário ou o lucro semanal da minha empresa, eu tenho que pensar quais são as iniciativas que eu vou fazer de vendas, de captação de cliente ou de recompra, enfim, para que a minha empresa gere esse lucro e eu consiga atingir esse objetivo. Entende? É uma conta reversa. Então você vai, define o objetivo e vem quebrando em pequenas ações, em ações práticas. Tá bom? Feito isso, você coloca as tarefas de cada ação prática. Aí é um micro mesmo. Pode ter vários micros, não tem problema. O principal é você ter clareza do que você tem que fazer passo a passo. Porque um dos maiores motivos que eu vejo de frustração de empresário é criar sonho e não meta. O que é o sonho? O sonho é assim, o que eu queria alcançar, é o meu desejo, é o sonho encantado, é o castelo da Disney. Não, isso é sonho, você não vai alcançar. Meta é o que você olha e fala assim, cara, dá pra eu bater. Imagina que você fatura R$1 milhão por ano. Você fala assim, cara, ano que vem eu quero faturar 2 milhões. Dependendo do segmento, dobrar de um ano para o outro é viável. Agora você fala, não, cara, eu faturo mesmo R$1 milhão.
eu quero faturar 17 milhões de reais no próximo ano. Porra, você aumentar 17 vezes a tua empresa não é tão simples. Você vai ter vários problemas operacionais, além de aquisição de cliente. Porra, um caos na sua vida que é muito improvável que você consiga. A não sei que você tenha pego um sudoeste maravilhoso, uma oportunidade de mercado, abrir um negócio novo, enfim, mas é improvável que você consiga. Então você criou um sonho e não uma meta, tá? Depois que você define, por exemplo, esse objetivo de sair de 1 milhão para 2, eu quebro essa meta, talvez anual, em quarter, né, em trimestres, depois eu quebro mensal, semanal, diário, e eu começo a pensar nas iniciativas práticas, nas tarefas mesmo. O que eu tenho que fazer todo mês para atingir esse faturamento do primeiro mês, depois do segundo mês, e eu projeto isso à frente, tá? Por isso que toma muito cuidado quando você for criar esse tipo de planejamento para não virar sonho, porque se você cria, por exemplo, 8 metas no ano, uma para cada área, ou 2 para cada área, enfim, de 8 a 12 metas global no ano. Cara, se você começa a falhar em tudo, você desiste. Entendeu? Então faça um plano para você ganhar. Eu percebi, recentemente, nos últimos anos, que eu fui ficando mais conservador nas metas. Eu não sei se é porque eu virei pai, eu acho que isso te põe o pé mais no chão, tá? Mas eu me tornei um cara mais conservador. Eu parei de projetar loucura e me contentei, às vezes, com um crescimento de 30% no ano. Cara, você crescer 30% no ano de uma companhia, de uma empresa, de um grupo de empresas que já fatura muito bem, é delicioso, entendeu? Você aumentar o teu lucro líquido, última linha, em 20 a 30%, cara, é muito bom também. Então perceba, é importante que você tenha calma e clareza de onde você está e para onde você vai, para você criar metas que deem para atingir. Por exemplo, livros. Ano passado, quer dizer, esse ano, né, eu escolhi ler 24 livros no ano. Por quê? O ano tem 12 meses, logo, se eu ler 2 livros por mês, eu bato a meta, tá? Isso, para a maioria das pessoas, é uma meta ousadíssima. Para mim não é, porque eu já li no ano 49 livros, quase um por semana. Então, quando eu peguei a meta e botei 24, eu falei, cara, porra, eu já li quase 50 livros no ano. Eu tô, teoricamente, com uma meta que é metade. Sim, verdade, isso é verdade. Só que o Willi que leu 50 livros no ano, praticamente, não era pai. Tinha uma empresa muito menor, tinha muito menos responsabilidade, tinha muito menos negócios. Eu hoje tenho 3 negócios diferentes. Então você percebe? Era um outro Willi. Esse Willi de hoje tem mais responsabilidade. Ele não tem todo o tempo do mundo. Então realmente eu vou pegar e ler 24 livros no ano e vou bater. Eu tô hoje no livro 22. Então faltam 2 livros para acabar o ano, mas são livros fininhos que eu já escolhi. Vou bater tranquilo. Entendeu? Então a lógica é muito essa, cara. Pensa que você vai fazer a tua meta para você ganhar. Não fica bitolado em botar um número altão, porque a planilha aceita tudo, tá? A planilha, a prestação, o papel, aceita tudo. Só que o principal, blindar a tua cabeça para você ir batendo de pouquinho em pouquinho, que você chega no teu objetivo. Tá bom? Beleza. Então depois que eu separo em micro esses objetivos, em ações práticas, em micro, o que eu faço na sequência? Eu pego a minha agenda e eu pego esses micros, essas tarefas de rotina que eu vou ter que fazer, e eu vou lançando na minha agenda, preferencialmente um mês vigente e 2 meses à frente. Então imagina que toda segunda-feira à tarde eu tenho que montar uma copy nova do funil, ou tenho que fazer uma análise de métricas, enfim, eu já lanço esses compromissos semanas ou meses à frente, porque já vira uma rotina na minha agenda. O controle de agenda é fundamental para o processo. Não vai achando que porque você escolheu lá bonitinho a tarefa, lá, se você não botar isso na sua agenda, chances são de que você não vai conseguir cumprir, porque a tua rotina vai te engolir. É simples assim. Tua rotina vai te engolir, tá? Nenhuma teoria bonitinha sobreviver ao campo de batalha. O campo de batalha, a tua rotina do dia a dia é o que comanda, tá? Então pensa assim, cara, eu vou lançar na minha agenda para eu ganhar. Eu quero ganhar. Então eu vou marcar. Eu uso muito o Google Agenda. Cara, funciona demais, eu lanço compromisso, já ponho, para repetir, semanalmente, até o dia tal. Cara, é maravilhoso, tá bom? Feito isso, eu imprimo essas ações práticas, esses objetivos, e eu colo ou na minha mesa, eu já botei no celular, então eu já botei aqui, ó, e, montei um layout para o celular, para eu abrir e ver as minhas metas no celular, eu já colei na parede, já colei na porta do armário do meu quarto, enfim. Eu tento espalhar isso para eu sempre estar vendo.
tá enxergando isso, tá? Porque me ajuda demais. E a última recomendação, que para mim é uma das mais importantes. Quando você for criar os seus objetivos do ano, crie os seus motivadores. O que são os motivadores? É o porquê de você querer aquilo. Então, por exemplo, quando eu criei o motivador de cuidar mais da minha saúde, é porque eu quero viver mais para ver o meu filho crescer. Quem conhece a minha história sabe que eu perdi minha mãe muito jovem, ela tinha só 40 anos. Então, e eu tinha 14. Então eu quero e eu vou, se Deus quiser, ver o meu filho crescer, coisa que infelizmente ela não pôde. Percebe? Então, assim, qual é o meu motivador de cuidar da saúde? É ver o Eric crescer. Isso te move. Isso faz você pagar o preço, você acordar mais cedo, cumprir o que tem que ser feito, tá bom? Então, assim, fica essa grande recomendação, crie motivadores, porque vai te ajudar demais a se manter firme, se manter remando, porque lembra, são 12 meses, 52 semanas, é coisa pra caceta pra fazer no meio do caminho, e se você não tiver vigiando bem os teus objetivos, chances são de que passa mais um ano e de novo você continua com tudo igual e nada muda, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, encaminha ele para sua esposa, encaminha para o seu marido, ou é para o seu sócio, ou é talvez aquele amigo seu empresário que gosta de conteúdos como esse e que planeja um 2026 melhor que 2025. Beleza? Vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.